Amém? Quem não é batizado? Levanta a mão aí. 1, 2. Não, tu é batizado, tu não é batizado, Adair. Quem não é? Três. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 6. Nós vamos abrir em Romanos 6 e o pessoal da mídia vai abrir em Romanos 5, 20 e 21. Amém? Todo mundo abriu aí? Acompanha comigo no 1 ali então. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Até aí. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te pedimos, Jesus, que Teu Espírito Santo, Pai, possa estar agindo em nossos corações agora, Pai. E que essa palavra possa ser revelada, Pai, porque aqui há revelação, Pai, a revelação da Tua palavra. E que ela possa ficar clara aos nossos olhos, Pai, e nós possamos compreender, Pai, a boa e perfeita, agradável vontade que Tu tens para nós, Jesus. Nos humilhamos na Tua presença, Pai. Sabemos que somos falhos, Pai, e pecadores, Senhor. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Amém. Esse é o 20, né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Então, o primeiro versículo do capítulo 6, Paulo está respondendo esse questionamento que ele deixou. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Para a gente entender um pouco do contexto, essa é a carta de Paulo aos Romanos. Então, lá no início da carta, ele fala de quem é Deus, ele vai falar sobre a ira de Deus, ele vai falar sobre o pecado que está sobre todos, vai falar sobre a graça que vai restaurar todos. E aí, no capítulo 5, Paulo está abordando essa questão da graça, que não é mais sobre a lei, mas sobre a graça. A gente já escutou isso aqui na igreja. E aí, talvez aqueles judeus devem ter pensado, bom, mas se não vale mais a lei, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça, logo, se eu quiser experimentar mais da graça de Deus, eu tenho que
pecar mais. É uma questão lógica. Se aonde abunda o pecado, é mais graça. Se eu peco mais graça, mais próximo de Deus. E aí Paulo inicia capítulo 6 de Romanos dizendo: de maneira nenhuma, nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se de maneira nenhuma aqui no grego ele foi traduzido como de maneira nenhuma, mas é a expressão mais forte que Paulo tinha para negar uma pergunta. Eu até anotei aqui, é uma dupla negativa. De modo nenhum. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Então, com a graça nós estamos livres para pecar? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Já que a gente não vive mais sobre o poder da lei, mas sim sobre a graça de Deus, estamos livres para fazer as coisas erradas? Sim ou não? Não. De maneira nenhuma. Já estamos mortos para essa prática. Ou realmente morremos para o pecado, ou nunca fomos regenerados. Eu quero que você se examine. Você que já foi batizado, já se considera um cristão, você já está morto para essa prática, para o pecado? Porque se realmente nós morremos para o pecado, nós não vivemos mais praticando. Ou, de fato, nós nunca fomos regenerados. Talvez a graça ainda não te alcançou e você ainda não entendeu. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Da mesma forma do batismo das águas, aqui Paulo está dizendo: ei, vocês não sabem, mas esse sabem aqui não é que, ele não está dizendo assim, não, vocês não têm esse conhecimento, ele está dizendo assim, vocês não se lembram, para pensar, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, ele está se referindo ao batismo nas águas, fomos batizados também na sua morte. Quando Jesus é crucificado, ali você estava, por mais que você ainda não estivesse vivo, mas se a graça te alcançou, você também estava lá. Quem foi batizado com Cristo, em Cristo, foi também batizado na morte. Portanto, fomos sepultados para com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Quem foi sepultado? Nós. Qual foi o objetivo? A fim de que assim como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai, e aqui em glória do Pai você pode traduzir como poder de Deus, também nós vivamos uma vida nova. Então, aqui nesse versículo 4, Paulo está dando muitas informações. Nós fomos sepultados com um objetivo, e esse objetivo é o mesmo que Deus tinha para Cristo: ressuscitar dos mortos. Sim, você ressuscitou dos mortos junto com Cristo. Você morreu para o pecado e agora você vive sobre a graça, mediante a glória do Pai, para que nós venhamos viver uma vida nova. Amém? Mas existe uma coisa que você pode estar pensando agora. Tá, Lucas, mas se nós morremos para o pecado, ressuscitamos em Cristo, por que pecamos? Acredito que deve ter passado isso pela cabeça de alguém aqui. E tem uma resposta. Nós não fomos removidos da influência do pecado, mas nós somos livres dele. No tempo da lei, como é que funcionava? Tinha as leis. Se alguém errava, teria que pedir perdão, fazer algum sacrifício, e tudo seguia conforme a lei. Mas Deus viu que aquilo não era suficiente, porque o homem sempre tornaria a errar. Por quê?
Porque ele era escravo do pecado. E quem é escravo não tem escolha. Por isso que nós não fomos removidos da influência, por isso que às vezes o pecado bate à nossa porta, mas nós somos livres para escolher, pecar ou não. Você é livre para escolher pecar ou não pecar. Romanos 8:1, pode abrir para mim, por favor? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ler juntos? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Irmãos, não tem nenhuma condenação mais. Pensa que você estava preso, você era escravo, Jesus veio, paga o preço, te liberta, e agora não tem mais condenação. Você pode se lembrar daquilo, mas não existe mais condenação. Você agora está livre da influência ou do pecado à sua porta. Você está livre da influência ou do pecado à sua porta? E aí? O que foi que eu disse? Não fomos removidos da influência, mas nós somos livres do pecado que todo dia pode bater na nossa porta. Um cristão verdadeiro, ele não vive uma vida de pecado. Ele pode errar, ele pode em algum momento se irar, ele pode em algum momento falar alguma coisa errada, pode em algum momento cometer alguma atitude errada, mas a prática do pecado não condiz com alguém que nasceu de Cristo. Não condiz. 2 Coríntios 5:17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não há mais condenação, nenhuma condenação há para quem está em Cristo, todas as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, você é nova criatura. Você tem que entender isso, você tem que tomar posse dessa palavra. Você é nova criatura, e eu pergunto para vocês, por que às vezes agimos como uma velha criatura? Porque às vezes o pecado bate à nossa porta e nós abrimos. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Jesus foi o nosso representante. Não sei se você entende isso. Às vezes nós temos dificuldade como igreja, não como igreja local, mas como povo, de entender o que se passou na cruz. Você acha que o preço do pecado, ele foi pago para quem? Você sabe essa resposta? Para quem foi pago o alto preço do pecado? Para quem? Para Deus ou para o diabo? O preço do pecado foi pago para Deus. Isso nós temos que entender. Deus não deve nada para o diabo, gente. Só que Deus, Ele é tão justo, a essência dele é tão pura e tão santa, que ele não consegue estar próximo do pecado. Mas essa justiça dele, ela é equilibrada com o seu amor. Então a única forma delas se equipararem é ele se enviando através de Jesus para morrer para os nossos pecados. Porque aí sim, tanto a justiça como o amor estão em pé de igualdade. Porque Deus tinha que ter a sua justiça saciada. Porque ele foi ferido, ele foi ofendido. Mas o amor dele é tão grande que a única resposta poderia juntar todos nós,
não ia dar para pagar o pecado, não ia dar para pagar a ofensa. A única resposta é algo tão valioso, tão grandioso, entrar nesse lugar e pagar essa dívida. E a única forma é Jesus. Então, não se engane. Nós não devemos nada ao diabo, muito menos Deus. Como eu já disse outra vez, aquela figurinha de Jesus fazendo pose de encarada contra o diabo, aquilo não existe. Se fosse tirar uma foto, nem no microscópio o diabo apareceria. Não está em pé de igualdade. Não é uma briga justa para o diabo. Ele sabe que vai perder. O objetivo dele é tentar levar alguns com ele. Jesus foi nosso representante. Ele morreu, nós morremos. Ele ressuscitou sobre a morte e nós estamos livres. Versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Paulo agora torna a falar sobre os escravos do pecado. Se você parar para analisar ali, tanto o versículo 9, quanto o 6, quanto o 3, é usado o mesmo verbo, saber. Pois sabemos, vocês não sabem, pois sabemos que o velho homem, quem é o velho homem? Você pode anotar, quem está anotando, velho homem, quando a Bíblia fala em velho homem, ele está falando diretamente a Adão. O velho homem, aquela natureza pecaminosa, aquela natureza adâmica. Quando a Bíblia fala em velho homem, ele está falando sobre Adão. Pois sabemos que o nosso velho homem, ou seja, aquela nossa origem pecaminosa que veio através de Adão, aquele ali foi crucificado com ele, foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído. E aqui em corpo, a gente pode colocar para nós, para que a nossa mente pecaminosa seja destruída e não mais sejamos escravos do pecado. O corpo, a mente pecaminosa, ela não existe mais quando Jesus ressuscita. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Irmãos, isso é muito forte. Esse texto aqui é um texto é um dos textos que mais mostra o amor de Deus sobre a vida de vocês. Ele deixa claro que vocês não seriam capazes, nem eu, de pagar essa dívida. Seria uma prisão perpétua, no mínimo. Pois quem morreu foi justificado. Jesus está falando, ei, vocês não se lembram? Vocês viviam como escravos. Vocês eram escravos da lei. Tá, mas a lei é ruim? Não, a lei é boa. Deus mandou a lei. Mas a lei, ela chega até Jesus. A lei serviu para conduzir um povo pecaminoso que era escravo do erro até Jesus. Em Jesus existe esse rompimento. Agora não mais é condenado pela lei, mas agora vocês são justificados pela graça e pelo poder de Deus. Então agora vivam dessa forma, de forma digna o evangelho que tem alcançado vocês. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Oh glória! Se morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Qual é o caminho então? Crer. O caminho é crer nele. Crer no sacrifício, não viver na prática do erro. Não viver na prática do pecado. E o 9.
pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Paulo chamou a atenção para o saber. Então, talvez até hoje você não entendeu o sacrifício de Jesus. Talvez até hoje você já veio várias vezes na igreja, você está na igreja desde que nasceu, você está há muito tempo na igreja. Mas até hoje você não compreendeu, os seus olhos ainda não se abriram para quem é Deus, o que Ele realmente fez. Mas em nome de Jesus, eu quero que hoje você saiba o que foi feito por você na cruz. Eu quero que você entenda o sacrifício de Jesus. A morte não tem mais domínio sobre ele. E eu pergunto: o pecado tem te dominado? O pecado tem te dominado? Você tem sido dominado pelo pecado? Às vezes a gente tem alguns pecados famosos, né? Roubar, matar, mentir, trair, e os outros. E aqueles pecados de virar o rosto para um irmão. E aquele pecado de... Hoje a minha avó me mostrou uma música, uma música antiga, que um homem convidou Jesus para jantar ou almoçar. E antes de Jesus chegar, chegam duas pessoas e pedem alimento, e o homem dá o alimento. E quando Jesus chega, o homem diz: Jesus, o frango estava inteiro, mas chegou duas pessoas, mas vamos comer. Jesus diz: não, eu já estou satisfeito. Eu já comi uma coxa e um pedaço ali do peito, e também já ganhei um abraço. Você já me alimentou com as duas pessoas que vieram antes de mim. Às vezes a gente nega, e isso também é pecado. Às vezes nosso coração é egoísta, e isso também é pecado. Às vezes nós não amamos os nossos pais, e isso é pecado. Às vezes nós tratamos nossos familiares com indiferença, e isso também é pecado. Às vezes nós ignoramos as pessoas, e isso também é pecado. Não existe pecadinho, pecadão para Deus. Na terra existem consequências, como matar e como roubar. Hoje não tem muita consequência se você trair. Mas para Deus não tem diferença. Não tem diferença você falar mal, blasfemar, desejar o mal. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. E se nós morremos com Cristo, também ressuscitamos com Cristo, também nós não devemos morrer outra vez para o pecado. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Você pode ler também: porque morrendo eu morri para o pecado. Em Cristo eu morri para o pecado, de uma vez por todas, e agora eu vivo para Deus. Se eu não me engano é Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Acho que é. Se não é, deixa. Se não é isso que eu falei. É lá, ó, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo. Paulo está dizendo: eu não sei mais quem eu sou, eu não sei onde é Cristo, onde é eu não sei mais se as minhas atitudes agora são Cristo fazendo eu me mover nessas atitudes. Eu não reconheço mais quem eu sou, porque Cristo está tão forte, tão presente dentro de mim, que eu já não reconheço. Tanto faz, agora eu vivo para Ele, eu vivo pela fé. Esse viver carnal é pela fé no Filho de Deus, porque morrer para mim é lucro, porque se eu morrer eu vou logo para o Pai.
Então por que nós temos vivido como se quiséssemos voltar ao Egito? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós temos agora um momento decisivo. Nós escutamos, nós entendemos e nós sabemos. E tem um outro ponto. Considerem-se. Da mesma forma, considerem-se. E eu faço outra pergunta para vocês. Você que já se batizou, quem não se batizou também não tem problema. Já entra no caminho, não precisa esperar o batismo. Considerem-se mortos para o pecado. Quando você levanta de manhã, passa o seu dia, você se considera santo? Você se considera um cristão real? Você pode até bater no pé e dizer, eu sou crente mesmo. Paulo está dizendo aqui, Jesus fez tudo isso. Vocês são justificados pela graça. Vocês são justificados através da fé. Então agora, se considerem mortos para o pecado. Se considerem mortos. Não fiquem agora pensando, será que eu sou, será que eu não sou? Não, Paulo está dizendo, se considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivo pela fé do Filho de Deus. Escutamos, entendemos, sabemos e agora nos consideramos justificados, filhos de Deus. Nós vamos seguir livres ou vamos retornar à escravidão? Quando Moisés liberta o povo, passa o Mar Vermelho, qual é a primeira atitude? Moisés vai conversar com Deus. O que eles fazem? Além de ficar murmurando o tempo inteiro, eles fazem um bezerro. Pedem comida, não gostam da comida e começam a lembrar do tempo do Egito. Começam a falar que talvez seria ficar melhor lá com o faraó. Talvez seria melhor ser escravo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não permitam. O que o texto está dizendo aqui? Não tem muita coisa para a gente abordar. É permissão. Vocês são livres agora. Ou vocês permitem, ou não permitem. Quando o pecado bate a porta, você nem atende. Ou você abre e convida ele para jantar. É uma escolha agora. Antes não. Antes nós andávamos escravizados. Agora não. Agora pecar é uma escolha. Por que você tem voltado ao Egito? Porque sua mente ainda não foi renovada. Toda vez que você peca, você volta à escravidão. Jesus já te libertou. E o pecado não é mais o seu Senhor. Imagina a situação. Você foi condenado
O advogado foi lá, o juiz te liberou. Você até passou um tempo preso. Aí você está passando na frente da prisão, você olha, entra. E aí você entra para a prisão novamente, sem precisar. Porque você escolheu voltar. Quando nós pecamos, nós escolhemos voltar para a prisão. Quando nós pecamos, nós escolhemos voltar para aquele senhor de escravos. Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Uma coisa que nós temos que entender é que não existe uma graça barata. Você sabe o que é uma graça barata? É a graça que cobre qualquer erro nosso, sem consequências. Não é isso que Deus nos chama. Venha como estás? Sim. Permaneça? Não. Venha como estás. Mas agora você é justificado. Não viva mais como escravo do pecado. Venha e permaneça não existe nessa igreja. Corpos como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem? Ele está dizendo de que modo que nós devemos nos oferecer a Deus agora. De que forma que nós devemos nos oferecer a Deus agora que somos justificados. Da mesma forma como quem volta da morte. Olha como isso é profundo. Você deve andar com Deus agora como alguém que estava morto, não tinha mais solução, mas agora está vivo. Imagina, você morre lá no hospital, fica, vou extrapolar, tá? 2 horas apagadinho. E a equipe da UTI em cima, vai. Massagem, adrenalina, contagem, estão tudo suando já, galera. 2 horas. E você volta, sem sequela, porque quando passa bastante tempo, já dá ruim, né? E você volta depois de 2 horas, você estava quase geladinho, a equipe não desistiu de você. E você volta sem sequela nenhuma, você volta novo, vai para casa. Qual é o seu sentimento? De gratidão, não é? Como quem é grato. Da forma de gratidão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ofereçam-se agora a Deus, porque Ele te libertou da escravidão, como quem volta da morte para a vida. E agora ofereçam o seu corpo, os seus membros, a Ele, como instrumentos de justiça. Você tem esse desejo de ser um instrumento de justiça na mão de Deus? Não é possível servir a 2 senhores. Não é possível frequentarmos a igreja no domingo e passarmos a semana sem relacionamento. Desculpa, deixa eu dizer para você, você não é crente. Se o seu relacionamento com Deus está ligado a um culto de 1h30, você não é crente. Se você não tem relacionamento com sua Bíblia, você, infelizmente, não é crente. Se você fica satisfeito de curtir alguma mensagem bonitinha que você recebe de manhã dizendo Jesus te ama e acha que você já fez seu devocional, desculpa, irmão, você não é crente.
Você ainda não nasceu de novo. Você não está vivendo do modo digno do evangelho que nós temos pregado. Se o seu relacionamento está somente no dia de hoje, é tempo de se consertar. Porque eu sei que todo mundo já ouviu falar que Jesus está voltando. Com certeza. Mas eu posso dizer para vocês, ele está voltando. E os sinais estão cada vez mais fortes. A gente desceu quinta-feira, eu dei carona para um pastor, e a gente conversou sobre isso. Ele falou, cara, antes eu não acreditava em nada dessas teorias da conspiração, de que as coisas estão acontecendo, que tem uma mente global, gerindo já todo mundo. Mas se a gente para pensar, a mente do anticristo, ela já está aqui. A forma de agir do anticristo já está dominando tudo. Tudo já está com a personalização dele. Nós ainda não temos o nome. Mas ele breve vai se levantar. Breve. E você vai seguir servindo a dois senhores? Você vai seguir a sua vida como eu faço quando vou no jogo do Inter, uma vez a cada 4 anos? Eu fui num jogo do Inter prestes a cair para a Série B, tinha que estar o Beira-Rio lotado, a gente comprou uns ingressos, a gente foi. Ganhamos o jogo, mas caímos, não dá nada. Eu fui no Beira-Rio ver Inter e Shakhtar, eu fui no Beira-Rio ver o Inter, 3, 4 jogos legais, importantes, mas eu não sou sócio do Inter. Tem gente que está todo jogo lá. Aí se o Inter quiser dar um brinde para alguém, um prêmio, uma bonificação, ele vai dar para mim ou para o cara que está todo jogo? Quem é mais importante para o clube? Eu, que nunca comprei uma camisa oficial, nada oficial, nunca dei um dinheiro para ele, além de 4 ingressos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Como você tem vivido a sua vida? Vocês não estão debaixo da lei mais, mas agora debaixo da graça. A graça nos tirou do pecado. E em Jesus nós participamos da sua vitória sobre o pecado. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E Paulo retorna dizendo, de maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? O que Paulo está dizendo aqui? Naquela época, se tu tinha uma dívida muito grande, tu poderia se oferecer como escravo para alguém, para quem tu estava devendo. E não era um tipo de escravidão como a gente teve no Brasil e aquela escravidão mais recente. Não, deveria ser bem cuidado, deveria ser bem alimentado, o escravo poderia comprar sua liberdade. E Paulo está dizendo aqui, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedecem? Ou seja, vocês já estão livres, mas se vocês estão voltando a pecar, vocês estão querendo ser escravos de novo. Mas agora Jesus não volta de novo e não vai morrer de novo. Agora o caminho já está definido. A próxima vinda de Cristo, ela é para julgar. Jesus é amor, Deus é amor, mas nós esquecemos que Ele é justiça. A próxima vinda de Cristo é todo o joelho se dobrando. A próxima vinda de Cristo é Jesus esmagando seus adversários. Quem ficou contra? Ah, que pesado. É pesado, mas é a realidade. O que vocês preferem? Ser escravos do pecado que leva à morte ou escravos da obediência que leva à justiça?
Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Qual é a chave? Esconde a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se agora escravos da justiça. O que Paulo está dizendo? Você sempre vai ser escravo de alguma coisa. Você pode até achar que não. Você pode até achar que você tem livre-arbítrio, que você pode ficar isento, mas não é livre-arbítrio, é livre escolha. Você tem uma livre escolha. Você sempre vai ser escravo de algo. Talvez hoje você seja escravo de dormir, né? Tem gente que dorme muito. Talvez hoje você seja escravo da televisão. Talvez hoje você seja escravo de algum tipo de pecado. Talvez hoje você seja escravo da pornografia. Pornografia, Lucas? É pornografia. Os evangélicos são os que mais consomem pornografia, sabia? Talvez hoje você seja escravo de alguma coisa. Talvez você seja escravo de uma paixão. E Paulo está dizendo, escolham. Embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino. Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Não tem muitas opções. Ou é a morte, ou é a justiça que vai te levar à vida eterna. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonharam? O fim dela é a morte. Qual fruto você colheu de algum erro que você tem consciência que cometeu? Foi positivo? Não. Não foi positivo. Então agora que você é livre, justificado, você já sabe, você já compreende, você já entende, você já escolheu, ofereça agora o seu corpo, assim como Paulo diz lá, o meu corpo agora vive para Cristo, ofereça agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto? E eu faço as últimas perguntas para vocês. Quais frutos você colheu até hoje com suas escolhas atuais? Todas as escolhas você tomou, quais frutos você tem colhido? Sempre há perda de liberdade. Mas o amor a Deus é a melhor perda de liberdade que existe. Porque o fruto é a vida eterna. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode ficar de pé. Nós temos que entender que a santidade, ela não é do dia para a noite.
Não é. Não se preocupe com isso. Mas a santidade é um processo. A santidade tem uma caminhada e ela só vai terminar quando você morrer ou quando Jesus voltar e você subir com Ele. A santidade é um processo que nós devemos viver todos os dias. Talvez no batismo, quando a gente levanta, a gente está ali, isento, sem nenhum pecado. Zero. Mas também tem que tomar cuidado com o que vai pensar. Mas a santidade é sim um processo. Quando perguntam para Jesus, quando João manda perguntar sobre Jesus, Jesus fala sobre João, né? Nascido de mulher, ninguém é maior que João, mas ele é o menor no reino dos céus. Por que isso? Porque o processo de santificação ainda não tinha se encerrado na vida de João. João ainda estava vivo, então ele ainda poderia errar. Nascido de mulher, ninguém seria maior que ele, mas ele é o menor hoje no reino dos céus. Por quê? Porque ele ainda não chegou lá. Nós somos os menores no reino dos céus. Nós não chegamos lá. Mas uma vida de santidade vai nos levar aos céus. Vai nos levar a uma vida eterna com Cristo. Quais frutos nós temos colhido? Quais têm sido as nossas escolhas? Amém? Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Não sei se alguém quer vir aqui na frente, que a gente possa orar, mas se não, eu gostaria de orar por todos vocês. Amém? Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício na cruz, Pai. E hoje nós entendemos, Pai, compreendemos, sabemos, Pai, e não vamos mais permitir que o pecado entre em nossa casa, Deus. Não vamos mais permitir, Pai, esse relacionamento com o pecado, Pai. Nós morremos para o pecado e agora nascemos de novo em Ti, Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos, nos fortaleça, Pai. Nos fortaleça, Espírito Santo, que nós não venhamos mais a dar brecha, não mais dar lugar, mas que agora nós venhamos oferecer o nosso corpo em sacrifício a Ti. Nós venhamos agora oferecer o nosso corpo, Pai, para agir na Tua casa, Pai, para trabalhar no Teu reino, Pai. O nosso corpo agora, Pai, porque não é mais nós que vivemos, mas Tu vive em nós, Pai. E já não há mais sobre nós nenhuma condenação, porque nós estamos em Ti, Jesus. Pai, eu declaro, Pai, vida sobre os meus irmãos, Pai, não mais pecados, Pai, não mais falhas, Pai, não mais brechas, Senhor, mas agora vida em Ti, Pai, uma nova vida em Ti, Pai. Tu nos chamou para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém.